Olá, sejam bem-vindos ao Will.mp3, eu sou o Will e esse é o meu podcast. No episódio anterior eu falei sobre gravar. Estou gravando domingo para dar tempo de editar e preparar a capa para postar o episódio quarta-feira. Eu falei tanto disso que eu acabei não conseguindo postar o podcast que já estava gravado no domingo, na quarta-feira. Daí pra ver pelas datas que ele foi ao ar sexta-feira, 2 dias depois. Eu falei pra caramba nesse episódio e saiu fora da data prevista. Então peço desculpa aí, provavelmente vai estar marcando que saiu na quinta-feira, porque meu computador tá com um horário errado e eu acho que o Anchor, a plataforma, colocou lá no RSS como a data errada, mas foi sexta-feira de tarde, não, foi sexta-feira de tarde de manhã, de tarde eu acho que eu editei e consegui postar o podcast. Eu tenho um problema sério com a edição do podcast, porque eu acho a parte mais chatinha. Eu gosto de gravar, mas depois ter que parar e ir cortando silêncios. Principalmente nesse último episódio que foi pro ar, que tinha um monte de erros, sim. É uma coisa meio estranha, porque os outros não tiveram tanto assim problema, desde o segundo episódio e do primeiro, que foram os que mais tiveram erros, né? Mas, no fim, deu tudo certo, saiu aí. Esse vai sair quarta-feira, inclusive, ó, a moto passando. Inclusive, essa quarta-feira é dia 22 e o primeiro, que na verdade, o segundo episódio, que foi oficialmente, que saiu, né? Oficialmente, saiu dia 22 de fevereiro. Então, exatamente um mês aí que começou. Então, esse é o sexto episódio, né? Então, é isso. Basicamente isso que eu tinha pra falar aqui nesse começo, porque realmente foi uma bagunça. Falei demais e não entreguei nada. Bom, não recentemente, mas tem um problema que me incomoda bastante na minha vida, que é a ressaca literária. Para quem não é muito do meio assim de leitura e de livros, talvez não conheça esse termo, mas ele se refere a você meio que estar cansado ou não estar com vontade de ler mais. Porque a leitura é um hobby muito legal, só que ela exige tempo, ela exige não tempo necessariamente, porque ao mesmo tempo que você vai gastar assistindo uma série ou um filme, mas um hobby que necessita uma atenção, né, e que consome um pouco mais, digamos assim, pelo menos eu sinto isso da sua energia, né, muito entre aspas. E eu tenho um problema sério com essas ressacas literárias, porque às vezes parece que eu passo mais tempo em ressaca literária do que lendo. Tá certo que quando eu saio das ressacas eu leio bastante, mas parece que não compensa o tempo que eu fiquei sem ler nada. E ultimamente eu tô tentando sair dessa ressaca que eu tô desde o final do ano passado, mas eu não tô conseguindo. Li uma ou outra coisa, um ou outro livro, mas não tô conseguindo mais pegar o embalo. E eu não sei se isso é coisa só minha ou se outras pessoas também passam por essa questão da ressaca literária, mas comigo é muito, muito forte. Então eu fico assim muito preocupado, porque eu gosto muito de ler, mas me dá uma preguiça. Eu falo, nossa, não quero. Não sei também se as responsabilidades do dia a dia que estão me sobrecarregando muito ao ponto de. Isso também é verdade, porque, ó, nem terminei o raciocínio e já vou puxar outro. Às vezes eu termino um dia e eu falo, acho que eu vou ler. Aí eu deito na minha cama, pego o Kindle ou pego o livro e começo a ler, né? Mas, sei lá, 3 páginas depois eu já tô cansado, com vontade de dormir. Porque também dá um sono, né? Eu preciso de me concentrar ali, uma concentração que eu não consigo naquela hora. Eu tô falando tudo errado, né? Mas eu não sei até onde isso é comum, mas eu queria trazer esse ponto, porque vou ver se eu vou atualizando aí sobre essa batalha minha contra a ressaca literária, e vou ver se eu vou atualizando semanalmente vocês em relação a isso. No episódio anterior, o episódio 5, eu falei um pouco sobre o The Sims, né? Sobre o novo The Sims da Paradox, da desenvolvedora Paradox. E eu falei que eu gostava muito de jogos de simulação. E isso é verdade. Eita, bati na mesa. Espero que não tenha pegado o áudio. Mas desde muito novo, eu jogo jogos de simulação e pra mim são um dos melhores. Quando eu era criança, eu jogava bastante jogo assim, PlayStation 1, tipo PlayStation 1, PlayStation 2. Jogos assim, mais de tiro, muito Naruto. Joguei basicamente só Naruto no PlayStation 2 e GTA. Botava lá um mod do carro voador e ficava voando, né, por Los Santos, né, e tudo mais. E mais jogos que eu jogava no computador eram principalmente Roller Coaster. Pra quem nunca ouviu falar de Roller Coaster, é um jogo de simulação de parque de diversão, que você cria o seu parque de diversão, você gerencia o seu parque de diversão, a moto passando.
E você basicamente é o gerente realmente do seu parque. E você, uma das coisas mais legais do roller coaster é que você pode comprar uma montanha russa, né, com um trajeto pré-definido, ou você pode montar a sua montanha russa, botar subida e descida e loopings e cover roll, onde você quiser. Isso é uma coisa incrível. E quando eu era criança eu ficava assistindo muito vídeo de Roller Coaster 3, porque eu achava que o meu computador, né, do meu pai, na época o notebook não rodava. E um dia eu falei, eu tinha a demo, né, que eu baixei no Baixa Aqui, tinha uma demo lá que você só tinha um cenário e tinha recursos limitados, e você só podia construir, se eu não me engano, um tipo de montanha-russa, que é aquela montanha-russa de madeira. E eu me divertia pra caramba. Até que um dia eu fui lá pirateando e baixei o roller coaster completo. E quando eu vi que rodou no meu PC, depois de um tempão pra instalar, eu fiquei assim, horas e horas e horas infinitas, montando montanhas russas de todo quanto é tipo, montando parque aquático. Eu baixei uma, junto com a expansão de parques aquáticos e de zoológico. E, nossa, eu fazia um monte de coisa. Foi um jogo assim, que me marcou muito. Eu não levei tanto a sério a questão de gerenciar, eu jogava muito no sandbox, né, que é a caixa de areia, que você tem dinheiro infinito, você tem o cenário que você quiser, você faz o que você quiser literalmente, porque eu gostava de montar a parque, deixar muito bonito, mas a parte assim de administração eu não gostava tanto. Joguei muito The Sims, também a parte do The Sims que eu mais gostava era de construir casa, colocar piscina, que pra mim piscina é o auge, né, eu adoro piscina, então tinha que ter uma piscina imensa no quintal, gastar tipo meia dúzia de coins lá do The Sims pra construir a casa e todo o resto pra construir uma piscina gigantesca no quintal. E eu jogava bastante com meus amigos, né? Minha amiga tinha um The Sims 3, tinha outro que tinha um The Sims 2. E a gente jogava muito, a gente ia pra casa, um ficava controlando e a gente ficava dando as dicas e se construía ali uma família com todo mundo. E aí, o que eu vou ser, quais são as minhas profissões e tudo mais. Então, era muito legal The Sims. É um jogo que acho que todo mundo já ouviu falar e muita gente já jogou. E é perfeito. Nossa, gente, desculpa, mas eu sei que tem muita moto aqui, mas eu não tenho muito o que fazer. O pessoal enche o saco mesmo aqui e não sei o que eu posso fazer. Mas, eu amava o The Sims, sabe? Já joguei muito SimCity também. Tem a versão, quando eu falei, no PC. E o SimCity, eu já gostei um pouco mais da parte de administração, propriamente. Então, vou administrar a cidade, tentar manter os gastos para ver se funciona. Então, também essa parte eu já joguei menos na questão assim de fazer coisas aleatórias e mais realmente tentar proliferar ali será que funciona? Proliferar parece coisa de bactéria, né? Proliferação de colônia de bactéria. Mas enfim, pra cidade crescer e dar tudo certo e além das motos também pedir desculpa pelos cachorros, que é o dia inteiro assim, né, gente? Mas é isso. Eu só queria vir aqui hoje pra falar o quanto eu gosto de jogo de simulação. Nem tem pauta, nem tem nada, é só pra realmente falar. E você pode deixar aqui no comentário. Se bem que eu sempre esqueço de ativar, mas os jogos de simulação que você gosta, pode mandar pelo e-mail também, tem na descrição. E talvez eu leia aqui também as experiências de vocês com jogos, em geral, jogos de simulação, mas esses jogos de simulação são muito bons. Atualmente eu tô jogando Stardew Valley, que é um jogo de simulação de fazenda, e eu vou gravar um na minha lista de Stardew Valley. Então eu não vou falar muito sobre ele, porque é um jogo perfeito e que eu quero fazer um podcast à parte só pra falar dele. Então vai entrar aí não necessariamente no próximo na minha lista, mas em breve eu vou falar sobre Stardew Valley aqui nesse podcast. Eu tava um tempo atrás passando pelo Instagram e eu vi uma coisa muito curiosa, que era um Reels de um episódio de Carrossel, né, de um corte de um episódio de Carrossel, dos meninos falando que se o Cirilo tivesse basicamente um filho com a Maria Joaquina, o filho nasceria quadriculado, ou seja, quadradinhos brancos, quadradinhos pretos, tipo um PNG, sabe que sem ser PNG, sabe, um quadriculado mesmo, né, um tabuleiro de xadrez. E daí o SBT colocou essa cena do Cirilo se imaginando com a Maria Joaquina, e quando ele pega pra ver o bebê é quadriculado.
quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível. Por quê? Porque Carrossel, todo mundo sabe, o Carrossel, antes de eu continuar, foi um desenho que passou na minha época. Eu era criança quando começou, foi em 2012, então era meio que pro meu público, né, pras crianças da minha faixa etária na época. E eu assisti alguns episódios, assisti até lá a Maria Joaquina destruindo as flores do Cirilo, que acho que é episódio assim. Não sei quantos episódios são, mas eu assisti bem pouco, depois eu parei. Até que eu gostava, mas enfim, meus pais não liberavam muito a sala e eu tinha um pouco de vergonha, pra ser bem sincero, de assistir Carrossel. Mas desde criança, pra você ver, né? E eu fiquei impressionado porque teve um tempo atrás que eu tava seguindo no Twitter o Acervo Carrossel. E, tipo, toda hora eles postavam coisas, assim, absurdas, clipes que eu falava, como assim isto foi pro ar, sabe? E parece que tem conteúdo infinito de Carrossel, sabe? Tem coisas, assim, que eu fico chocado toda vez que eu vejo, porque não acaba. Os caras desenterram coisa que cada vez mais absurda. E eu falo, nossa, isso passou, sabe? Isso não foi um surto, porque parece que eles vão se superando mesmo. A Iris Abravanel, nossa senhora, haja criatividade, né? Mas esse bebê quadriculado eu achei, assim, o fim da picada mesmo, porque, nossa, gente, Carrossel é uma novela, assim, muito legal, né? Ela ensina valores, assim, interessantes, muito legais para as crianças, mas olha, também eles forçam em certas coisas, pra ser bem sincero, né? Uma outra coisa que eu queria falar aqui nesse podcast, que eu venho reparando há muito tempo, é a quantidade. Eu não sei se todo mundo aqui usa computador, assim, usa desktop, notebook, e usa principalmente o Microsoft Edge, da Microsoft, o navegador, né? Microsoft Edge da Microsoft é óbvio, né? Mas usa o navegador. Quando você entra, ele por padrão entra no site do MSN, cheio de notícias e tudo mais, né? E eu uso esse site, não quis mudar esse padrão inicial, pra mim não faz diferença. Só que uma coisa que eu percebo, às vezes eu dou uma olhada assim nas notícias, muita coisa sensacionalista, muita coisa que eu falo, nossa, é meio bizarro, né? Uma coisa que eu venho reparado, até quase esqueci o que eu ia falar, que é a quantidade de dislikes que tem nas notícias. Antigamente era por reação, então tinha reação bravinho, tinha reação feliz, tinha um coração, e também tinha muito bravinho, tipo, muita gente assim, botando um emoji de bravo, sabe? E agora é por likes. E aqui, até abri aqui pra vocês verem, é muito raro pelo menos parece que aparecem pra mim, é muito raro uma notícia que tenha mais likes do que dislikes. Acabei de ver um, mas também tem pouca coisa. Ó, a maioria é tipo, ó, deixa eu pegar aqui uma aqui. Por exemplo, essa daqui, ó, falando sobre o UFC, 10 likes, tá pouco também, né? 10 likes e 3 dislikes, beleza. Mas a maioria, ó, tô vendo aqui, deixa eu ver, 16 likes pra 32 dislikes, 12 likes pra 21 dislikes, 8 likes pra 54 likes, né? E eu não sei, sinceramente, eu não sei quem que fica aqui olhando essas notícias e dando dislikes. Eu não consigo pensar nada além de um senhor que, sei lá, odeia tudo. Não sei porquê, mas eu sinto nisso. Pelo menos quando eu usava o Facebook, toda coisa que alguém tinha reclamando de alguma coisa era um senhor lá. O senhor é uma senhora assim revoltada e achando ruim, e enfim, né? Sinceramente, eu tenho até medo de abrir os comentários porque é só bizarrice. Só bizarrice. Mas nossa, eu sinceramente fico bem impressionado com isso. Parece uma coisa boba, na verdade, até é isso que eu tô falando, mas eu falo, nossa, quem fica aqui perdendo tempo dando dislike em notícia do MSN, né? Por favor. E é bizarro, a maioria, pra mim, pelo menos, que eu falei, é dislike maior do que like. Bom, então essa é aquela parte do podcast que eu venho recomendar alguma coisa. Eu tô falando muito né? Mas quando eu vou editar eu percebo o quanto que eu falo. E fica aquela faixa gigante de áudio. Eu falando, e eu fico desesperado, porque também não consigo tirar. Porque depende, às vezes eu consigo, mas às vezes eu tiro e fica muito abrupto o corte. E daí não tem como eu tirar. Então fica assim. Mas essa é a parte do podcast que eu recomendo alguma coisa. E não tem como eu recomendar outra série que foi uma das melhores séries que eu assisti ano passado. E que eu comecei a assistir bem no finalzinho do ano passado, terminei no começo desse ano. Que é Abbott Elementary. Elementary, eu acho que é assim que fala, né?
É uma série original Star Plus que acompanha a vida de professores de uma escola pública na Filadélfia. Filadélfia? É Filadélfia? Eu acho que é, gente. De certos detalhes também não vou lembrar. E eles vivem com a dificuldade de ter pouco dinheiro, pouco orçamento. E é incrível essa série. Por quê? Porque, primeiro, os personagens são impecáveis. Cada um tem uma personalidade assim, muito bem desenvolvida, muito estruturada. Achei incrível os roteiros, as piadas. E essa série, ela é construída de uma forma que eu gosto. Ela é filmada de uma forma que eu gosto muito, que é os personagens, eles sabem que a gente está assistindo eles, né? Tem isso em Modern Family, né? Que dá a entender que é tipo uma pegada de documentário, mas isso não fica tão explícito. Já em Abbott Elementary, eu sempre falo Elementary, mas é Elementary, né? Já nessa série, eles têm consciência que tem uma câmera porque eles falam no começo, vamos gravar basicamente alguma coisa assim, vamos gravar um documentário sobre escolas quebradas da Filadélfia, sabe? Então, eles têm esse entendimento sobre a câmera tá ali, então os personagens eles olham pra câmera naquele momento e dá aquela quebra, que é muito engraçado. Eles usam isso a favor para criar uma piada em torno disso, né? Então eu amo esse tipo de série que o personagem ele meio que dá uma quebrada de quarta parede, seja uma coisa mais explícita, tipo essa série, ou seja uma coisa um pouco mais assim, e fica entre linhas, como Modern Family, mas de qualquer forma é muito divertida essa série. E por que que eu tô falando dela agora, que eu falei que não poderia ser outra? Porque esse episódio vai sair dia 22. E dia 22 chegam novos episódios de Abbott Elementary no Star Plus. Então, eu tô muito ansioso. Quando esse episódio sair, vai estar saindo novos episódios no Star Plus. E eu vou estar muito feliz com isso. Então, saibam disso também. Mas é uma série mais do que recomendada. Pra quem gosta de comédia, é uma série que traz essa vivência diferente, essa visão diferente dos professores, tentando lidar com os problemas, tentando educar os alunos de uma escola elementar, né? Com tanta dificuldade. E isso é muito incrível, sabe? Muito, muito incrível. Então é mais do que recomendado para todo mundo que gosta de série de comédia. E tem também atores incríveis, como todos são, né? Mas também dá destaque para um que os brasileiros amam, inclusive eu, que é esqueci o nome dele, mas é o ator que fez o Chris, de Todo Mundo Odeia o Chris. Então, gente, não tem erro, essa série é incrível. Assistam, vão lá no Star Plus, eu sei que Star Plus ainda não é um serviço tão consolidado, não é todo mundo que tem assinatura, hoje eu tô bem travado, mas vale muito a pena. Então, quem tiver, não perca essa oportunidade. Bom, então é isso, esse foi o 6º episódio de Will.mp3. Parece que foi bem rápido esse episódio, né? Acho que vai ficar um pouco menor do que o comum, ou não. Mas, espero que tenham gostado. Um abraço e a gente se encontra na próxima quarta.